Agora sim. Pronto, Alexandre, tudo bem? Tudo jóia? Vocês estão bem? Como tá as coisas aí? A saúde, tá tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Aqui em São Paulo tá um friozinho. Nossa, tá bem friozinho. E tá chovendo, agora parou, saiu um sol. Aqui tá quente, também deu uma chuvazinha agora, mas coisa pouco, né? Que bom ver que tá com saúde, isso é importante. Saúde física, mental, o resto, gente corre atrás, né? Isso, correto. Conta comigo sempre, viu? Hoje você tá acompanhado com a esposa aí também, né? Olá, tudo bom? Isso aí, isso é importante. A família unida é sempre importante. O casal unido, aquele livro é verdadeiro, né? Casal unido enriquece. Em todos os sentidos, né? Não é só dinheiro. É muito legal de ver isso. Isso é importante. Graças a Deus eu também tenho essa possibilidade. Faz toda a diferença, né, gente? Né? Com certeza. Quem compartilha as mesmas guerras entende a luta, não é isso? Fica à vontade. Vocês sabem que mais que um professor, vocês têm um amigo aqui, viu? Obrigado. Aquela outra vez que a gente conversou ano passado, eu acho que em setembro, foi sobre a questão do terreno, né? Não sei se o senhor ainda se lembra, né? Sobre a propriedade que a gente tem. Eu entrei aqui no relatório. Nossa, gente, você tem. Vai fazer quase um ano, né? O ano passado. Mas vai fazer 7 meses. Isso. 7, 8, 9. Quase um ano. Passa rápido, hein? Passa rápido. Aí, doutor, a gente foi atrás para conseguir o restante da documentação que faltava, né? O ITR, o documento dos vizinhos, né? A assinatura dos vizinhos, tudo que o cartório estava pedindo para a gente conseguiu fazer. O que aconteceu? Chegou agora, na semana passada, o rapaz lá do cartório que está nos ajudando falou assim: Alexandre, tá dando aqui que metade do terreno tá dando do INCRA. Eu falei: não, mas isso daí eu já sabia, já tinha até, né, me mencionado que parte do terreno é do INCRA, a gente tem que fazer o procedimento de membramento, né? Para poder então tirar o título e fazer a escritura. Mas resumindo, doutor, o povo lá não sabe nem o número da certidão do INCRA, né, para poder ver como que está o pé lá, como que está, né, registrado lá, eles não sabem no cartório. Ele me aconselhou para eu tentar entrar em contato com o INCRA para poder ver. É complicado, né? É complicado. União, Estado, município, um vai jogando pro outro. Vira um ping-pong, né? E às vezes ninguém resolve nada. Só para ajudar a lembrar, eu tenho aqui no relatório alguma coisa, mas eu achei que ele ficou meio vazio. Vamos contar a história do começo, só para a gente pegar os detalhes aqui. Me ajuda aqui. Eu sei que é relacionado à regularização de imóvel, mas conta para mim do comecinho aqui. Isso, a gente comprou o imóvel, né, da irmã da minha esposa, Denise, né? Compramos o imóvel dela. Ela já tinha um imóvel já há algum tempo, há alguns anos, e, e a gente já está com o imóvel já tem uns 3 anos, tá? E lá, os terrenos aqui do Maranhão não tem documentação de nada. É meio que padrão não ter documento. O máximo que tem, quando fala em documento, é um documento de compra e venda, coisa feita de gaveta, assim, sabe? Um cara assina, o outro assina, e, e esse é o documento que eles falam que tem quando tem documento. Pois então, a gente foi, né, fizemos o restante dos documentos, CCR, CAR, IPR, o GEL, foi registrado em cartório, né, essa compra e venda. E só que a gente está querendo dar continuidade para poder tirar a escritura do terreno, né? Na época que a gente falou com o senhor até entrou no computador, viu aí que realmente esse terreno, o conjunto do terreno lá atrás, estava tudo no INCRA. Aí o senhor aconselhou a gente entrar com processo de uso capião. Na época o senhor tinha até falado também as leis que a gente podia usar, né, a nosso favor. Eu não sei onde a gente botou esse papel, mas. Porque juntando o período que a minha irmã tem do terreno com nós, acho que esse ano vai fazer 6 anos, dá 6 anos de posse. E a gente não tem
outro terreno, né? E aí a gente também, esse terreno que a gente está utilizando para trabalho, né? Para plantação cultiva, a gente está com um projeto nele. E a única casa também a gente está construindo uma casa lá, que no caso é a única casa que a gente tem em nosso nome, vai ser essa casa lá do terreno. Entendi. Né? Então, se eu não me engano, a lei era o campeão constitucional especial rural, algo do tipo que se enquadrava, né? Porque dá para contar 5 anos que a gente pode comprovar que a gente reside lá, só tem esse terreno e casa como moradia e também como trabalho, porque a gente está produzindo lá, quando vamos começar a produzir, né? A gente já tem benfeitorias lá e a gente tem como comprovar isso, né? Por meio de testemunhas, né? E esse ano vai fazer 6 anos, tipo, de posse, contando com o período que ela comprou o terreno, que minha irmã comprou. 6 anos de posse. Eu sei que muitas vezes a gente pensa, né, no uso capião com base na posse, né? O uso capião especial pelo fato de já ter a posse. Só que tem um detalhe importante, o uso capião especial urbano ou especial rural, ele é um uso capião traiçoeiro, sabe? Quando dá para fugir desse uso capião, a melhor coisa é fugir. E temos meios para fazer isso, né? Um dos meios que dá para fazer é o de utilizar a soma da posse. Ou seja, a gente compra a posse de alguém, utiliza a soma da posse. Ou quando a gente recebe a posse. A soma da posse pode ser onerosa ou não onerosa. Quando dá para aplicar a soma da posse, é muito bom. Porque a gente consegue, às vezes, ganhar 5 anos, 3 anos, 4 anos, e consegue, de certa forma, resolver, né? Se livrar dessa questão, desse intervalo, desse período que a gente não tem. Agora, quando não dá para trabalhar com soma de posse, uma outra alternativa é trabalhar também com... É uma alternativa boa até também, é a posse complementar no decorrer do processo. Então, o STJ já decidiu que dá para a gente fazer o quê? O uso capião e pede, né, a posse complementar no decorrer do processo. Isso quer dizer o quê? Que a gente fazemos a ação, pedimos isso, que seja levado em consideração a posse no decorrer do processo. E isso acontece, tem dado certo, já aconteceu aqui no escritório. Pode ser uma alternativa boa, interessante, porque é uma forma da gente evitar com que a gente tenha que trabalhar com um instrumento constitucional. É uma opção, as duas opções são válidas, é uma opção boa também. Mas nesse caso a gente faz abre o quê? Um processo, Faz um uso capião judicial, né? Teria que ser um uso capião judicial. Esse uso capião judicial trabalha ele com calma, com cuidado, não precisa acelerar ele, não. Deixa ele lento. Por quê? Porque a gente precisa complementar essa posse. Nós temos de fato hoje 6 anos, daria para falar que é 6 anos, né? Então a gente precisaria de 4 anos. Ou seja, esse uso capião em regra teria que ter mais 4 anos para que o STJ aplique essa tese. O tempo que demorar a ação é contabilizado, né? Então, no caso, a gente entra com o capião judicial para conseguir aí essa posse, né, ao decorrer do processo. No caso, a gente vai precisar de mais 4 anos, mais o documento. A gente consegue só quando a gente completar esse prazo aí do processo, quando a gente completar tipo, no caso, 10 anos. Eu consigo entrar com o capião, consigo o documento do terreno e o processo fica correndo. Tipo assim, não sei, eu acho que eu não entendi muito bem. Porque o nosso interesse aqui é porque a gente precisa desse documento, né? A gente até tem alguns projetos aí e a gente quer trabalhar nessa terra e até para conseguir recursos junto à instituição financeira, a gente precisa ter em mãos a escritura do terreno. E essa possibilidade, essa tese do uso capião suplementar ou complementar, é uma forma que a gente tem de ingressar com o uso capião, mesmo que a gente tenha um período inferior ao que a gente precise, e isso dá para usar, tem dado muito certo, né? Em várias situações tem dado certo. Eu acho que é uma saída.
nós vamos fazer o uso capião hoje, um exemplo, faz o uso capião agora. Só que nós vamos pedir que seja reconhecida a posse durante o processo de uso capião. Vocês, de certa forma, já vão ter o protocolo para poder se justificar, para poder tentar fazer o cadastro CECIR, CAR, se não tiver, para tentar fazer a transferência do ITR, ou seja, um protocolo de uma distribuição de uso capião, um protocolo que existe uma ação de uso capião em andamento, né? Então, eu acho que seria bem interessante usar essa estratégia. E podemos também fazer o pedido alternativo. Lá no pedido, excelência, caso Vossa Excelência entenda que existe a possibilidade do uso capião com base na soma da posse ou posse complementar, que seja decretado o uso capião extraordinário. Caso não entenda dessa forma, fica notório após 5 anos que seja aplicado o uso capião constitucional. Eu falo de trabalhar isso porque o uso capião constitucional, ele é sempre mais traiçoeiro. Você não pode ter outros imóveis no nome. Às vezes você não tem, mas aparece um herdeiro, aparece alguma coisa que você esqueceu, não sabia que tinha. A área não pode ultrapassar 50 hectares se for urbana, ou 250 metros quadrados se for rural. O perito vai lá e vamos dizer que passou 0 ponto alguma coisa. Você perdeu a ação. Então, sempre é uma ação traiçoeira. O uso capião ordinário também é uma ação traiçoeira. Porque pega um juiz que entende que esse uso capião, ele não tem, em regra, né, esse vício, esse uso capião ordinário entende que o contrato ele é feito fora dos requisitos legais, você perde a ação de bobeira, entendeu? Entendi. Sobre a questão do terreno, ele não passa de 50 hectares, né? 19 hectares, quase 20. Em termos de herdar alguma coisa, a gente não tem nenhuma propriedade, casa, nada que a gente vai herdar. Não teria esse risco em regra? Não tem. Não tem. Então, se não tem esse risco, o que pode fazer? Trabalha com o uso capião constitucional. Pronto, faz o constitucional. Se essa ação enroscar, demorar muito, dá para pedir no meio do processo a conversão do constitucional para o extraordinário. Entendi. Agora, essa questão da metade do terreno está dentro do INCRA, existe então essa possibilidade desse desmembramento ou não? Porque tem gente no cartório que fala que não tem como fazer nada, porque é do INCRA, tem gente que fala que tem como. A gente fica nesse impasse, né? É que existem regularizações diferentes, né? Existe a regularização administrativa e existe a regularização registral. Muitos advogados, muitas pessoas fazem essa confusão. A regularização administrativa é na União, Estado, município, muitas vezes até no INCRA, né? No INCRA, ou Receita Federal, chama regularização administrativa. Agora, a regularização registral é a regularização, de fato, do registro, né? Então, são regularizações diferentes. São regularizações diferentes. Uma não vincula a outra. Não é porque eu ganhei uma ação de uso capião que eu vou conseguir regularizar os atos administrativos, né? Isso não é automático. Agora, o importante é falar, se eu ganho o uso capião, eu tenho o registro, eu tenho a regularização administrativa. Isso ajuda eu conseguir ter a totalidade da regularização administrativa. Ou melhor, eu tenho a regularização registral, me ajuda a ter a regularização administrativa, um cadastro no INCA, CECIR, CAR, em qualquer outro, né? É que às vezes também, eu falo isso com muito respeito para os alunos, mas é verdade, às vezes o profissional ele começa pelo caminho errado, né? Vou começar a regularizar na União, no Estado, município e outros, né? Poxa, será, dependendo, claro que tudo tem que ser analisado com cuidado, com carinho, não é melhor começar a regularizar registral? Porque quando você consegue a regularização registral, é outro nível, é outra coisa, né? Se você se torna dono, você conseguiu a regularização registral. Um exemplo através de uso capião. Então você é dono, acabou, é incontestável. Se você é dono, fica muito mais fácil de você regularizar em vias administrativas, ou seja, no cartório não porque é a regularização registral, mas na União, Estado, município, a título de imposto de renda, entendeu? São regularizações totalmente diferentes, né? O uso capião, ou qualquer outro meio de fazer uma regularização registral, não garante a regularização administrativa. A regularização administrativa é uma outra história, né?
Na verdade, você ganha o uso capião para ter regularização registral, para ser dono, ter o registro. Se você tem o registro, em regra, é absoluto, né? Você consegue vender, você consegue financiar, levantar recursos financeiros, consegue desmembrar, ou seja, você é dono. Só que não garante a regularização administrativa, mas te ajuda muito, né? Porque você sendo dono, você corre atrás de regularizações administrativas e, em regra, tem que conceder, né? Esse processo pode ser feito tudo junto com o uso capião, no caso? Não, uso capião você vai fazer, um exemplo, você faz a ação de uso capião, e aí você vai ter que provar a posse, no específico, animus domini, né? E vocês têm essa prova, com testemunha, com uma audiência de instrução e julgamento, tudo correndo bem vocês ganham, e aí você se torna um proprietário. Mas no mundo administrativo está tudo parado, né? Uma coisa não vincula a outra, entendeu? Qual é a principal diferença entre a regularização registral e a administrativa? É que a regularização registral ela é no cartório de imóveis. No Brasil só é dono quem tem um nome lá no cartório de imóveis, uma certidão de propriedade. Qualquer outro documento que eu tenha, carta de arrematação, carta de adjudicação, escritura pública, né? Escritura pública quem faz é o tabelião, não quer dizer que você seja dono. Qualquer outro documento que você tenha, você tem um justo título de boa-fé, mas você não é proprietário, entendeu? No Brasil, você só é dono, dona, proprietário, quando você tem, de fato, o seu nome na certidão de propriedade. Ou seja, no cartório de imóveis, consta o teu nome como dono ou dona. Aí você fala, professor João, mas quanto tempo, né? Qual o tempo de uso capião? Hoje, a média é 1 ano e meio, 2 anos. Pode ser mais, pode ser menos, depende do cartório, se é ruim ou não, né? Quando o cartório é ruim, qualquer coisa que bater ali é demorado, né? O cartório que eu falo é o Poder Judiciário. Mas, em média, tem durado de 1 ano a 1 ano e meio. Já foi a época que foi demorada a ação, né? Pode acontecer, mas já foi. Porque quando a gente fala com alguém aqui, parece que ele só conhece o uso capião com a durabilidade, que ele tem a durabilidade de 10 anos. Né? Tipo, se não tiver 10 anos, não consegue, então. Parece que a gente não tem, assim, conhecimento, né, sobre as leis, assim, só conhece, em regra, a de 10 anos. Gente, eu sou suspeito de falar, né? No Brasil só tem uma pós-graduação de uso capião, uma famosa pós-graduação de uso capião. E eu coordeno ela. Sou coordenador, sou professor, que é da Escola Superior Universitária, Portal ESO. Você vê como o assunto é mal estudado, né? No Brasil, a gente aprende na graduação 5 espécies. Acho que é muito ainda, hein? Acho que é muito, só se o professor gostar muito do assunto. Mas aprende 5 espécies. Os campeões estudaram direito civil, olha que horror. E não, tem mais de 36 espécies, tem mais de 3 procedimentos. Tem um livro meu, deixa eu ver, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse livro eu falo, as 36 espécies de usucapião. No Brasil existem 36 espécies de usucapião. Como que pode a gente aprender 5, 3, 4? É um absurdo, né? É um erro de formação grave, né? Na medicina, se tiver essas lacunas também, a gente está perdido, né? E também vai muito, né? O advogado tem que se especializar. Quem faz tudo não faz nada. Eu falo com muito carinho, muito respeito ao aluno. Ninguém é melhor que ninguém, mas a gente tem que ser realista. Como que você é trabalhista, você vai cuidar de direito civil? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São códigos diferentes, fóruns diferentes, porque vocês sabem que tem a justiça do trabalho, o juiz do trabalho. É outro mundo. Então, ou você é trabalhista ou você é civilista. Não tem como. Né? E a mesma coisa é o previdenciário. Então, aquele advogado que atua, sou trabalhista aí também imobiliário, tem algo errado. Tem algo errado. Vai dar errado para o advogado e para o cliente. Né? Essa é a situação que a gente se encontra, né? Tentando resolver. Infelizmente, para cá, a gente tem essa dificuldade, né? O que vocês precisam entender. O que vocês precisam entender bem, vocês vão ter que resolver isso por etapas, né? É uma escadinha. Então, vamos resolver a questão registral, porque pelo menos ninguém tira da gente. Legal, faz o capião, regulariza, se torna dono, proprietário. Ufa, uma coisa a menos. Agora vamos subir o segundo degrau. Agora que a gente é dono e tem uma certidão de propriedade em nosso nome, dá para a gente ir na prefeitura, na União, no Estado ou qualquer outro lugar para regularizar
o terreno, o imóvel. Agora, é muito difícil você regularizar um imóvel. Como que você vai regularizar um imóvel na União Estado-Município, que é a regularização administrativa e não registral, sem ser dono? Tem gente que até consegue, o Brasil é muito grande, tem corrupção, tem pouco caso, tem jeitinho brasileiro, claro que tem. Não dá para fechar os olhos em relação a isso. Mas, em regra, como que você vai conseguir passar algo para o seu nome, fazer um cadastro, CECIR, CAR, ITR, IPTU, se você não consegue provar que é dono, entendeu? Não, com certeza. O problema é que a gente fez tudo que o cartório pediu pra gente fazer, tem até uma página lá que está ajudando a gente, e chegou nesse impasse, onde metade do terreno é do INCRA, eles não têm a certidão do INCRA, não sabem o nível da certidão, e basicamente falou assim, olha, não tem nada que a gente possa fazer, tu vai ter que ir lá no INCRA para poder pegar a certidão para ver como que está registrado no INCRA metade do terreno. Então, assim... Complicado, né? Complicado. Mas não é só com vocês, não, gente. No Brasil, 75% dos imóveis são irregulares, rurais, urbanos, litorâneos. O Brasil é um queijo suíço, né? Tem imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Ah, todo imóvel tem registro. Mentira, não tem nada. Tá cheio de imóvel que não tem registro em lugar nenhum, não tem transcrição. Né? Hoje é matrícula, no passado era transcrição, mas tem imóvel que não tem matrícula e muito menos transcrição. Né? Outra coisa também que eu ia falar para vocês, esse caso é um caso que merece uma atenção especial, né? Uma decisão judicial. Talvez nesse uso capião pede uma tutela antecipada para uma averbação premonitória na matrícula, se não tem, pedir para criar essa matrícula. Vende na internet que você consegue fazer tudo no cartório, fácil e rápido. É um mundo que não existe, né? Eu sou professor raiz, TV Justiça, TV Cresce, há mais de 10 anos. Você acha aula minha de 12, 15 anos atrás. Mas hoje em dia surgiu muita gente vendendo, e não sabe nem o que está fazendo e falando. Então eles querem empurrar para o cartório, porque não sabe o que está fazendo. Na cabeça deles, o cartório faz, eu só assino, nem leio, porque eu não sei nem o que está fazendo, e vai resolver. E não é assim, né? Não é assim. Tem muito estelionatário aí que vende uma coisa que não existe. Estou falando de estelionatário de cursos para advogados. Né? Muita gente vendendo curso, advogado vai ter agenda cheia, nem advogado é. Regularizo qualquer imóvel, se tornou advogado há pouco tempo. Mas não é só na advocacia, em qualquer ramo, né, gente? É muita picaretagem, é venda, coach. Precisa tomar cuidado. Eu não vejo outra saída com muito carinho, muita propriedade, muito respeito. Eu acho que não tem outra saída senão vocês dividirem, né, o assunto. Opa, precisamos regularizar o registral. Depois nós vamos regularizar o administrativo. E aí sim, né, com estratégia, eu acredito que tudo correndo bem, vocês vão conseguir regularizar. Mas o primeiro passo é virar dono, ter registro, né?